uma breve apresentação de um currículo que é bastante extenso da professora e dizer que é uma honra para nós que lemos, né, seus textos, que acompanhamos você nas redes sociais, estamos cada vez mais admirados com o seu intenso trabalho, está a todo momento em algum evento síncrono, assíncrono, produzindo, escrevendo essas duas grandes frentes que você atua na edição e na discussão na área da linguística aplicada. Então, assim, é um prazer imenso, professora, tê-la aqui conosco. Era uma presença muito esperada, todos nós estávamos muito ansiosos por ouvi-la e por vê-la também. Eu vou fazer a leitura do currículo da professora. Nós consultamos o seu Lattes, né, e é sempre interessante, né, a gente ver esse percurso no sentido de nós que estamos na academia, né, temos esse percurso que a gente lê assim em alguns minutinhos, mas ele representa toda uma trajetória. Eu estava até conversando isso com o professor Pablo, passa um filme na nossa cabeça, né? Então, a professora doutora Ana Elisa Ribeiro é professora titular e pesquisadora do Departamento de Linguagem e Tecnologia do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, onde atua no programa de pós-graduação em Estudos e Linguagens, mestrado e doutorado, no bacharelado em Letras, Tecnologias da Edição, em cursos de especialização e na educação profissional técnica de nível médio. É doutora em Linguística Aplicada, Linguagem e Tecnologia e mestre em Estudos Linguísticos, Cognição, Linguagem e Cultura, pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde também se bacharelou e licenciou em Letras Português. É pós-doutora em Comunicação pela PUC Minas, em Linguística Aplicada pela Unicamp e em Estudos Literários pela UFMG. Lidera os grupos de pesquisa no CNPq, Escritas Profissionais e Processos de Edição e Mulheres na Edição, e há vários anos tem trabalhado em duas frentes, essas duas frentes que eu já mencionei, a linguística aplicada e a edição, em pesquisas que confluem sempre em questões sobre leitura e escrita. Aí eu gostaria de citar alguns dos livros, né, que a professora, a produção dela é muito vasta, então eu cito aqui os textos multimodais, leitura e produção, cito também Escrever Hoje, ambos pela Parábola Editorial, cito o Letramento Digital, Aspectos Sociais e Possibilidades Pedagógicas, pela Editora Autêntica, também o livro Edição e Tecnologias no Século XXI, pela Moinhos, Contafios, e também algumas obras da literatura. A professora também produz muito, né, na literatura, tem literatura infantil, eu observei uma vasta produção. Então, nós temos aqui, né, autorias em obras, organizações em obras tanto aqui no Brasil, quanto obras estrangeiras, né, e atualmente ela lidera o projeto de pesquisa sobre mulheres editoras no Brasil, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. E também eu faço já um convite a todos vocês para visitarem a mais nova obra-prima da professora, que é o site anadigital.pro.br, é o bebê dela, nas nossas conversas, ela está muito orgulhosa porque construiu esse site, alimentou, e é um site também que a gente vem recomendando muito para os nossos alunos, para a comunidade acadêmica, aquelas pessoas que nos indagam, às vezes, sobre questões envolvendo as TDICs, envolvendo escrita, leitura, além do seu Instagram, que é altamente movimentado e há várias lives, as aulas abertas, etc. e tal. Então, essa é a nossa palestrante de hoje. Eu passo a palavra a ela. Fique à vontade, professora, e todos que estão aqui na sala também fiquem à vontade para no chat colocar suas perguntas, seus comentários, e vamos iniciar mais uma grande experiência formativa no segundo SESP. Muito obrigada, Luana, por essa apresentação. Obrigada pelo convite. Eu adoro a Paraíba. Eu falava... Gente, eu não falo isso toda abertura de palestra, tá? É porque eu tinha uma coisa qualquer com João Pessoa, que eu ainda não sei qual é, eu não conhecia. Aí, 2 anos atrás, no meu aniversário de 2018, eu me dei de presente ir a João Pessoa.
E fui com meu filho, ficamos uns dias, eu vi muitos amigos, encontrei muitas pessoas queridas, e ficava sempre falando, ai, aquela fala de gente, né? Quando eu me aposentar, eu vou me mudar para João Pessoa, vou ficar lá. Mas aí não vão me deixar me aposentar, né? Agora a nossa aposentadoria sabe lá quando, né? Mas eu acho que eu vou ficar com João Pessoa, assim, né? Porque eu acho, sei lá, eu gosto de tudo. Gosto da Paraíba, gosto do sotaque de todo mundo, gosto de tudo. Então, eu adoro quando me convidam daí. Para mim é diferente. Então, muito obrigada. Obrigada por essa apresentação tão generosa. E eu vou tentar controlar as condições aqui, gente, porque aqui eu moro numa casa bem perto da rua, então tem caminhão, tem carro, tem ônibus e tem cachorro. E às vezes tem o moço que vende pamonha, o moço que vende vassoura, o moço que. Então eu vou tentar controlar aqui. Se começar muito barulho, eu fecho às vezes o microfone só para esperar. Mas vou compartilhar com vocês também uns slides aqui, só para me organizar. Vocês vão ver que não tem muita coisa escrita, só para a gente seguir uma sequência aqui, para eu não me perder muito, né? Porque esses assuntos que deixam a gente muito encantado e alterado, a gente acaba derivando. Então, eu espero que... Eu acho que eu não vou falar nenhuma novidade para vocês, mas eu espero que seja interessante para a gente pensar umas coisas e principalmente para a gente conversar. Eu estou aqui com o chat aberto também, então se vocês quiserem, sei lá, fazer perguntas e tal, vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Vou compartilhar aqui agora, aí vocês me contam se chegou, se apareceu. Deu, né? Então, beleza. Eu vou passando aqui, porque eu fico olhando para a minha tela. Então, o nosso tema é um tema meio, vou chamar assim, meio futurista, né? A gente está vivendo uma coisa que ninguém nunca viveu no mundo, ninguém vivo, né? Essa história de pandemia ou de epidemia ou qualquer, tem uma diferença entre essas coisas, uma diferença conceitual, mas ela aconteceu no mundo algumas vezes, já tem bons vídeos na internet, com professores de história, professores, pessoal sério, assim, contando de outras epidemias, como elas foram, outras pandemias, como elas aconteceram, como elas foram tratadas em suas épocas. Elas demoram um pouco a acontecer desse jeito, né, de tomar conta do mundo. Talvez desse jeito, com essa velocidade, tenha sido a primeira. Isso tem a ver com a maneira como a gente transita pelo mundo hoje em dia. Portanto, isso tudo também tem a ver com tecnologia. Um dia desses, eu assisti durante mais de 2 horas um debate sobre engenheiro. Eram 3 professores que são da engenharia de transportes. São pessoas da área de transporte, trânsito e tal. E eles discutindo o que isso tem a ver com a pandemia. Muito interessante também para a gente ver por que tecnologia e as tecnologias digitais estão envolvidas aí, mas tecnologia num sentido muito amplo. Como é que um vírus sai de um lugar e passa a existir no mundo inteiro em alguns meses? Isso é tão rápido assim, é uma coisa meio inédita. E como isso tem a ver com transporte, como isso tem a ver com barco, avião, carro, como tem a ver com as pessoas que viajam. As pessoas hoje viajam com mais facilidade, fazem muito turismo, vão estudar fora, vão fazer coisas, recebem bolsas. A internacionalização é uma coisa muito estimulada. Essa coisa do global é muito estimulada há décadas. E isso tem seus bônus e seus ônus. E uma das coisas que aconteceu que tem a ver com isso é esse trânsito levar doenças e transferir doenças. E também eu gosto de olhar essas coisas para ver o que os cientistas desses campos estão dizendo, né? Porque eu acho que tudo tem a ver com tudo, a gente não está numa bolha, vimos que não mesmo, né?
Então, também estava ouvindo os médicos, epidemiologistas falando desse vírus, né, de como esse vírus é. Eles falavam em vírus leve, né, um vírus que é facilmente transmissível, não foi o caso de outros. Por que nós não tivemos outras pandemias antes? Porque depende da característica do vírus, depende de como a doença se transporta, se transfere. E nesse caso nosso agora, era um vírus leve, que se difundiu muito rapidamente, as pessoas foram levando, tem umas coisas muito interessantes para a gente pensar, né? Onde eles atingiram primeiro, por onde eles começaram, o surto começa em cada país, em um determinado lugar, e nem sempre é na capital do país, ou é na maior cidade do país. Aqui no Brasil, esse pessoal da engenharia de trânsito, eles estavam fazendo a análise, assim, como é que o vírus chega no Brasil? Ele chega via Manaus, né? Ele chega Manaus, São Paulo, são 2 entroncamentos. Então, é muito interessante ver essas dinâmicas. E acabou que a gente viveu uma coisa inédita, eu estou falando na vida, porque outras gerações aí, bem passadas, viveram, como todo mundo deve ter ouvido por aí, a gripe espanhola, né? Esse tipo de coisa que depois vai para os livros de história. Mata milhares de pessoas ao redor do mundo, etc. Mas a gente ouve aquilo como coisa da história. Interessante que a natureza não é totalmente domada, né? A gente não consegue controlar essas coisas, e de repente nós estamos aqui em 2020 vivendo alguma coisa que provavelmente vai para os livros de história, infelizmente desse jeito, e nós vamos ter que atravessar essa coisa aí, que é lidar com uma doença que não vai ser erradicada, né? Uma doença que vai ficar por aí. A única saída que tem é a saída que já existiu para outras doenças que a gente nem fala, nem se preocupa com elas normalmente. Temos aí muitos vírus e muitas bactérias que circulam no ambiente junto aí, mas a gente não pega, né? Então, vou dar um exemplo que teve surto recente por falta de vacinação, não é por falta de vacina, é por falta de vacinação, né? Que foi o sarampo, né? O sarampo é um vírus que eles consideram um vírus de fácil transmissão, ele tem uma característica que o coronavírus, eles acham que não tem, eles chamam de vírus aerossol, que é o vírus que fica suspenso no ar. Imagina que horror, né? A gente andando aí, respirando. Então, é um verdadeiro horror se a gente conseguisse ver, né? Se a gente tivesse... E por que a gente não está tão preocupado com o sarampo voando pelo ar, né? Não está preocupado porque a gente vacina quando a gente é criança, né? Se isso acontecer novamente, talvez a gente ande pela rua tranquilamente de novo. Estou falando das pessoas que estão preocupadas, né? Tem um monte de gente que não está preocupada. Mas isso atingiu todo mundo em cheio, atingiu o mundo, atingiu todos os lugares, todos os continentes. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem uma situação de caos político, enfim, uma situação que não nos ajuda. Mas um dos primeiros ambientes, né, considerados insalubres nesse sentido, né, um ambiente que precisou ser interditado, são justamente as escolas. Isso foi uma coisa que eu nunca pensei na vida, né? Quando eu me formei professora, muitos anos atrás, quando comecei a dar aula nas escolas, eu nunca tive medo de entrar numa sala de aula, encontrar ali 30, 40 pessoas, me aproximar delas, né? Alguns alunos abraçam a gente, as pessoas... Geralmente as nossas salas de aula são muito apinhadas, né? São 40 pessoas num espaço que devia ter 20. Enfim, essa situação que todos nós sabemos, isso nunca me amedrontou, né? Nunca pensei em nada muito gravíssimo nesse sentido. E, de repente, as nossas escolas foram interditadas, porque é justamente um espaço que ficou perigoso. Imagina se a gente vai tratar de docência desse jeito, né? Em todo caso, eu vou falar pela minha instituição, que provavelmente se parece com muitas. Eu trabalho numa instituição pública federal, antiga em relação a Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma cidade planejada do fim do século XIX, e a instituição é quase da idade da cidade. Passou por várias fases, começou como escola técnica, escola de artífices, depois virou escola técnica, enfim, e o campus onde eu dou aula é o campus primeiro, o 1, né,
mais central, o mais antigo, é um prédio, não é um campus, né? É um prédio imenso, que nunca investiu muito em tecnologias digitais. Então, eu dou aula num prédio desses, cheio de salas de aulas, né? O que a sala de aula tem? Nada, né? Mesa, cadeira e quadro negro. De uns tempos para cá, virou uma coisa obrigatória ter o tal do data show, né? Então, cada sala, quase todas as salas, não são todas, tem aquele projetor no teto, né? Todo cheio de grades, né? Para ver se as pessoas não roubam esse, que de vez em quando acontece. Então, é isso que tem de tecnologia digital. Em termos de campus para atender todas as pessoas, se esse prédio, eu não sei nem quantos são, mais, é milhar, não é centena de alunos, né? É milhar que tem naquele campus. Tem uma sala com algumas máquinas, alguns computadores, naquele esquema que a gente chega lá, metade funciona, metade não funciona, o programa não atende, notebooks bem antigos. Tem uma sala onde a gente pega os equipamentos emprestados para dar aula, aqueles computadores que já não leem mais muito o programa que você põe, né? Aquele computador que precisa adaptar, enfim. Essa situação é o que eu acho que é infelizmente muito comum. Então, isso, quando a gente fala docência, tecnologia digital da informação e da comunicação, estou pensando numa precariedade, né, para trabalhar com isso. Mas a gente viu que não é só o equipamento. Se a gente tivesse hoje, ou há alguns meses, escolas super equipadas, né, que pode ser que tenha algumas escolas que têm ótimos laboratórios, não sei quantos computadores, todos muito atualizados, todos muito supervisionados, cheio de manutenção, se a gente tivesse isso, não ia adiantar nada, porque a gente está com a escola interditada. Então, ia ficar tudo lá e a gente ia estar em casa do mesmo jeito. Então, o que a gente já aprendeu? Que as tecnologias, elas vão permitir conexão, mas a conexão está com a gente. Né? A conexão eu sou, né? O equipamento é meu, eu preciso ter o acesso, tem que ser quase uma coisa individual. A gente acabou aprendendo isso nessa situação estranha, que provavelmente, e espero, a gente não vai viver de novo, né? Uma coisa parecida. Então, agora, isso nesse sentido nunca aconteceu também, que é muito localizado no tempo, né? É o nosso tempo que permite isso. Quando teve, sei lá, a gripe espanhola, não tinha computador e não tinha internet. Então, qual era a solução, né? A gente está num tempo em que a gente consegue se conectar muito razoavelmente por algum equipamento, e aí a escola acabou aderindo a isso, né? Com toda a dificuldade dela de aderir ao longo desses últimos 30 anos, né? Vamos considerar assim, dos anos 90 para cá, que é quando o computador e a internet chegam, de fato, às pessoas no Brasil, a gente acabou ficando numa situação de, e agora, nós vamos ficar parados? Se a gente tem uma tecnologia que possibilita algum contato, né? Porque é condicional isso, é isso que eu estou querendo dizer. Em outras épocas era condicional porque não tinha. Agora é condicional porque tem, né? Se eu tenho alguma coisa que me conecte razoavelmente com as pessoas, nós vamos ficar parados ou nós vamos tentar. E aí as escolas privadas pressionadas por muitas coisas, né? Principalmente pelo fato de serem privadas. Tiveram que fazer esse movimento, né? Aderiram rapidamente, pelo menos aqui em Belo Horizonte foi muito clara essa movimentação, né? Essas escolas rapidamente assinaram algum ambiente virtual, mesmo que nunca tivessem usado isso antes. No máximo, as escolas usavam aquele sistema de frequência, nota, né? Essa parte administrativa, ela já é digital nas escolas há muito tempo. Então, mesmo a minha escola usa há muito tempo aquele diário eletrônico, né? Isso aí já está tudo digitalizado. Vamos dizer que a espinha dorsal das instituições já é digital. O que não é digital, ou não tinha esse ethos, né, para dizer uma palavra que alguns usam, é a aula, né? É como eu vou dar aula, é o que eu posso aproveitar desse ambiente e tal. Então, de repente, a gente continuou ali com o sistema à disposição, mas um sistema que não era de aula. Mas a gente sabia que dava para fazer videochamada, né? Dava para fazer videoconferência. Então nós vamos
retomar desse jeito. E aí apareceu o tal do ensino remoto, que foi o nome que deram para diferenciar de educação à distância, que é uma outra coisa. Existe, é uma modalidade regulamentada, completamente outra coisa. Para não ficar confuso, porque o ensino, o remoto, ele é improvisado, ele é generalizado, todo mundo teve que entrar, né? Ou generalizado entre aspas, porque acabou excluindo muita gente que, enfim, percebemos que não é democrático o acesso, enfim, assumimos que a tecnologia não estava tão espalhada, enfim, percebemos que nem todo mundo que nasceu ali em 2000 e pouco é o tal do nativo, né? Então, eu acho que foi uma virada muito interessante desse ponto de vista. É péssimo, uma situação ruim, é uma calamidade. Eu estou falando do que a gente pode ter percebido, que não ia perceber antes. Então, a docência, as tecnologias digitais, o contexto atual nosso, que é o de ter essa possibilidade entre no nosso cenário, né? E esse tal de novo normal, que é uma coisa que parece diferente do que era antes. Né? Estão falando novo normal, porque vai mudar o patamar da normalidade do que é a convivência, a escola e tudo mais. Eu não tenho tanta certeza disso. Eu comentei com vocês agora que o bar da pracinha da esquina estava absolutamente lotado, com churrasco e tudo no domingo, porque esse tipo de coisa me dá a impressão que não vai ser novo, não vai ter novo normal, vai ter aquilo que era. Acho que as pessoas estão bem ansiosas para voltar, se encontrar, voltar, é claro, né? Mas a pandemia não acabou, não acaba, né? Uma pandemia não acaba assim, né? Muito menos porque o governador disse que acabou, nem nada. Então, nesse sentido, a gente aprendeu muito sobre muitas coisas esse tempo todo, né? Já tem 7 meses mais, né? O tempo todo aprendendo e as perspectivas muito nebulosas, né? Coisas que a gente não consegue imaginar ainda. Pode ser interessante olhar as instituições que estão tentando escrever os protocolos de volta. Elas não vão voltar agora, não vão voltar tão cedo. Esses dias eu estava lendo o que a UFMG aqui está tentando fazer. Eles juntaram lá os cientistas, né, das áreas que tem a ver com isso, as biológicas, etc. Estão ouvindo esses cientistas e estão tentando desenhar um protocolo de volta que tem a ver com a quantidade de pessoas que pode circular no campus, né? Então é uma coisa assim, percentual de gente circulando naquele espaço, como que as pessoas vão se distribuir nos espaços. Então eles não estão falando de sala de aula, hora nenhuma. Eles estão falando daquele funcionário que vai voltar a trabalhar no campus, que está hoje na casa dele, né? Mas que fica numa sala, que fica mais ou menos fixo, que você consegue botar as mesas separadas, que você consegue controlar um pouco o fluxo das pessoas. É uma reeducação nesse sentido. Não tem a ver com o funcionamento de aluno e professor, né? Porque essas não são figuras que ficam paradas, sentadinhas, elas se movem, elas se encontram, elas vão almoçar no bandejão que é cheio, que tem uma fila quilométrica, elas vão se encontrar numa sala de aula que não dá para espalhar as pessoas, né? Então, eles estão olhando lá quantos por cento, à medida que avança, né, o protocolo, quantos por cento de pessoas no campus, como vai ser a distância entre elas, a coisa das pias, da água, e os indicadores da cidade, né? Cada vez que a onda volta para o amarelo, né, e tal, para tudo de novo. Então, é uma situação de de ir e vir, e de desistir e voltar, que pode ser aflitiva para todos nós, né? É interessante olhar isso para a gente ter uma ideia do que são essas perspectivas em termos de ocupação dos espaços de aula de novo. Bom, em todo caso, a nossa noção de aula está muito, muito, muito arraigada na ideia de um espaço de encontro presencial entre pessoas e muitas pessoas, né? Então, eu quero sempre preferir falar sobre docência e TDIC, e não docência versus TDIC, que dá a impressão, às vezes, que são inimigos, né? Que são opostos. Estou falando agora de um grupo de pessoas que lá nos anos ali, final dos 80, 90, virada para o 2000, começou no Brasil a estudar, de fato,
letramento digital, tecnologia digital na educação, esse tipo de coisa. Então, nós já podemos contar aí 20, 25, 30 anos dessa discussão. E nunca foi uma discussão muito badalada, nunca foi a mais importante, nunca foi aquela que tem os espaços de prestígio, ela é uma discussão um pouco lateral. Muita gente considerava assim, esse pessoal que fica inventando coisas, né? Um medo grande da tecnologia, uma ambiguidade da tecnologia, porque ela pode fazer bem e pode fazer mal, né? A gente tem insistido na ideia de emancipação, né, de cidadania, de senso crítico, de letramento crítico, que é formar a pessoa para usar bem, né, claro. A gente não está neutralizando a tecnologia como se ela fosse neutra, né, como se ela fosse uma coisa que... A gente está dizendo claramente, a tecnologia não é neutra, alguém produz, alguém vende, alguém tem algum interesse. Nós precisamos formar pessoas que conseguem olhar para isso e fazer disso alguma coisa positiva. Então, transferindo a coisa para o humano, né, e não para a máquina. Mas é uma discussão longa, lenta, né, eu quero frisar que ela é lenta, e que nunca foi muito seriamente, exceto pelas pessoas que tinham interesse nisso direto, né, um grupo pequeno, razoavelmente pequeno, ela nunca foi uma discussão tão levada a sério assim, a ponto de se tornar uma política generalizada. Houve, sim, tentativas, houve projetos, inclusive projetos nacionais, para usar tecnologia na educação e tal, mas a gente está vendo aí, né? Não foi tão generalizado assim. Muita pesquisa sobre isso, muitas teses, muitas dissertações contando resultados positivos, né? Experiências usando tecnologias, relatos de experiências bem-sucedidas, mas coisas pontuais, coisas que aconteceu ali comigo, naquela escola, com a minha turma, né? Então, não é exatamente fácil, mas o que não pode acontecer é a gente achar que são contrários, né? Que docência e tecnologia são versos, né? Estão quase disputando. Né? Dá para fazer, pelo menos tenho achado sempre, que dá para fazer um uso inteligente, interessante delas, em conciliação com o que a gente tem que fazer presencialmente. Mas isso demandaria um replanejamento de tudo, replanejamento, inclusive, não só da nossa formação, que é uma formação que continua tocando muito pouco nesse assunto, né? Mas um replanejamento do nosso tempo de escola, né? O nosso tempo de... A gente fica muito tempo ali, e não dá para fazer as duas coisas. A gente teria que calcular isso diferente. O tempo do digital, ele é diferente do tempo do presencial. A gente percebeu bem isso agora. O que eu tenho achado interessante? Eu ia dizer até vantajoso, mas é claro que não é vantagem viver uma pandemia. Mas é vantajoso nesse sentido. Agora, eu sinto que a gente consegue conversar com as pessoas e elas entendem do que a gente está falando. Quando a gente diz, olha, dar aula digital é bem trabalhoso, a gente trabalha dobrado. A pessoa olhava para a gente assim, que bobagem, ou nem ouvia o que a gente estava falando, ou não conseguia imaginar que conta é essa que ela está fazendo. Agora, como todo mundo teve essa experiência, achando bom, achando ruim, achando péssimo, traumatizado ou não, né, sofrendo crise de ansiedade, o que for, mas todo mundo acabou tendo essa experiência, o diálogo ficou mais aberto. Pelo menos a gente diz assim, isso que você sentiu agora, que você está trabalhando triplicado, era o que eu estava dizendo. Porque você descobriu que tem que fazer um planejamento que é diferente, aí você precisa ir lá fazer a aula, ainda tem um monte de coisa que você... Por exemplo, geralmente os alunos têm que produzir mais, né? Escrever mais, eles têm que mostrar que eles estão ali. E isso te traz uma carga de coisa para ler que é maior também, né? Então, é interessante nesse sentido, mas eu acho que pode ser aliado. O problema é a gente ficar pegando dois modelos, né? Estou falando das modalidades de educação, pegando dois modelos e somando, sem tirar nem pôr nada. Se somar, vai ser confuso, nós vamos triplicar, né, nosso trabalho. Não é somar o que tem num, o que tem no outro, é fazer uma conciliação, porque tem coisa boa num e ruim, e tem coisa boa no outro e ruim.
Então, é uma conciliação que precisa excluir, fundir, né? É esse repensar de verdade, que eu acho que ainda não aconteceu, que a gente está chamando um pouco de novo normal, chamando um pouco de híbrido, né? Enfim. Outro dia eu ouvi falar de um híbrido que eu quase caí para trás, tive uma vontade de ir para Marte, para a Lua, acharam vida ou alguma coisa lá em Vênus, eu pensei em ir para lá. É assim, o que eles estão falando que é híbrido? É o professor dando aula na sala de aula real, com os alunos que estão dispostos a ir, e cujos pais vão deixar ir para a sala de aula real, mas com uma câmera, que o professor está dando aula ali e para a câmera ao mesmo tempo. Ele está sendo filmado dando aula para os alunos que não querem ir, que estão em casa fazendo remoto. E chamaram isso de híbrido. Enfim, imagina, é mais ou menos a gente dar aula com a GoPro na cabeça, né, uma câmera, enfim. Alguma coisa que eu acho muito ruim para nós. Eu estou falando como professora, né? Eu não acho que isso seja o híbrido legal de que a gente está falando. Então, o que a gente sabia sobre as nossas condições de trabalho em relação às tecnologias? Aí cada um vai poder pensar a sua, né? Pensar a sua experiência. A minha experiência com relação às tecnologias é bem precária. Embora seja o tema, né? Tem, sei lá, para a minha idade, tem metade da minha vida que eu estou pesquisando isso, pensando que isso pode ser positivo, tentando ver que possibilidades isso me dá de fazer boas coisas, de potenciar o ensino, a aprendizagem, que é isso que me interessa. Meu aluno aprende melhor isso, né? Como eu estudo e trabalho com a ideia de multimodalidade, né, com as coisas lá do Kress, do Van Waveren, eu tenho uma visão disso, assim, de conciliação de linguagens, uma visão que me permite olhar para isso e pensar, eu deveria poder escolher como eu vou fazer isso, porque tem um jeito melhor e um jeito pior de isso ser aprendido, né? Essa escolha, esse manejo de linguagens, a seleção de como eu posso fazer, como ele aprende melhor, se eu fizer assim ou se eu fizer assado. A gente geralmente não tem escolha, né? Ou porque não tem, porque não dão, né? A gente não tem a possibilidade, ou porque a gente não tem não enxerga a possibilidade. Alguém tem que. A gente aprende a enxergar, né? Então, a minha situação de infraestrutura, ela é bem ruim. Mesmo para coisas muito necessárias, que eu preciso de um computador. Dou aula, gente, numa graduação, dou aula no ensino médio de redação. Redação, aquela velha redação, chegar lá, manda escrever, o cara faz a coisa no caderno, enfim, tá parecendo nem sei que século. Agora, na graduação, dou aula na graduação em letras, edição, a gente simplesmente precisa de máquinas com determinados programas, né, para os alunos aprenderem a operar, fazer revista, fazer jornal, fazer livro, fazer o que quiser. E nem assim, isso é muito, não há muito investimento nisso. Então, é uma relação de precariedade, né, quando você vai para a sala de aula e precisa de uma coisa para passar um negócio que tem som, e não tem caixa de som, e aí você precisa. Aconteceu tudo de novo agora, né, gente? Não é novidade. Essa coisa de que a gente tem que ter. A gente banca é velha. Eu vi agora muitos professores, muitos colegas reclamando que tiveram que dar aula remota, usando seu próprio computador, assinando a sua própria banda larga. Nós não fomos subsidiados para fazer nada disso. Tive que comprar a minha webcam, que eu não usava. Enfim, ninguém vai pagar isso, né? Mas a gente já faz isso no presencial há muito tempo, né? Eu tenho colegas que compraram seus próprios projetores, eu tenho colegas que andam com seus próprios notebooks embaixo do braço para levar para a aula, para projetar alguma coisa. Eu tenho colegas que compraram suas câmeras, suas coisas, até os seus programas necessários para dar suas aulas. Isso é antigo, que a gente precisa, né, colega, tem coisa muito mais grave, né, colega tem que bancar coisas na escola, porque senão elas não acontecem. Isso é terrível, agora aconteceu de novo, de outra maneira, mas não é uma novidade, infelizmente. Então, eu estou aqui no e ou versus, né? Eu prefiro o e, para a gente pensar, mas para pensar, como eu disse, tem que fundir, tem que conciliar, não é só juntar duas coisas, né? Então, umas coisas, alguns elementos que a gente precisa repensar. A formação inicial e continuada. Gente, estão falando isso há tanto tempo.
já fizeram não sei quantas teses, dissertações, contando como são os currículos eu estou falando aqui pela área de letras, mas das licenciaturas, né? Mas na licenciatura na área de letras, como é incipiente o tratamento de tecnologia, como existem pouquíssimas disciplinas, às vezes o curso não tem nenhuma disciplina que trate disso legal, às vezes tem uma disciplina que depende da vontade de um determinado professor. Eu estou dizendo isso, não é desmerecendo o esforço desse professor, estou falando que é um esforço individual, né? Se você não tem aquele professor que trata daquele assunto e faz o esforço político dele, a coisa não acontece. Então, ou então é um assunto que ainda não foi muito... Isso é uma coisa transversal, gente. Tecnologia é transversal. Ela serve para tudo, para todas as disciplinas, né? Então, mexer na formação inicial continuada, que, não é novidade. Mexer na infraestrutura, que é dificílimo. Estou aqui há mais de 6 meses confinada. Não nem passei na porta do campus onde eu dou aula esse tempo todo, mas tenho certeza absoluta que não está acontecendo nenhum investimento lá em termos de infraestrutura para as nossas salas, para as nossas aulas, algum laboratório que milagrosamente apareça, nada disso. Eu não sei se as pessoas estão preocupadas ou pensando que pode ser que a gente precise de uma infra diferente, né? As adaptações pertinentes, que talvez só aconteçam, o pessoal fala, vamos adaptar. Aí, qual foi a grande adaptação? Colocaram um totem com álcool gel na porta. Eu não sei se é isso, né? Eu estou falando de adaptações na maneira como a gente distribui os tempos, na maneira como a gente distribui as pessoas no espaço, na maneira como a gente entende que sejam aulas, né? O que é uma aula, o que eu vou cobrar, né? Como que a pessoa poderia fazer aquilo. Eu vou falar de uma coisa que muita gente também reclama, a tal da reunião, né? Eu tenho colegas que agora descobriram que reunião não precisava todo mundo sair de casa, encontrar, que dá para resolver alguns assuntos, pelo menos, remotamente, sem grandes prejuízos. As pessoas discutem, votam e resolvem, né? E como a gente tem essa cultura do deslocamento, do caro, né? Do tempo empregado naquilo ali, que é um tempo muito maior do que o tempo da reunião, né? Às vezes aqui a gente leva 40 minutos, 30, uma hora para chegar ao campus, né? Já podia ter acontecido a reunião, né? Práticas pedagógicas, a tal de inovadoras, né? Que o pessoal fica chamando de inovador, porque você está usando algum equipamento, mas que a gente poderia integrar, ela não ser... Primeiro que já dá para não ser inovador, né? Mas no sentido de fazer mudanças que tragam somem, né? Alguma mudança que traga alguma vantagem para o que eu estou fazendo. E algumas ferramentas podem trazer. Aí a coisa da aula, né? O que é dar aulas não presenciais, né? Quer dizer, por muitas razões, a gente ainda tem arraigada a ideia de que eu preciso estar lá, né? Eu acho muito interessante. Outro dia, alguém estava dizendo sobre essa coisa de como que alguém aprende sem o outro. Gente, as pessoas estão interagindo, elas não estão no mesmo lugar, estão interagindo. Muitíssimas coisas acontecem pela internet há décadas, né? As pessoas se reúnem, as pessoas decidem coisas, as pessoas fazem movimentos, as pessoas combinam coisas, as pessoas se apaixonam, as pessoas fazem muitas coisas interagindo remotamente. Então, também não é novidade. O susto, será porque o susto é porque agora generalizou? Eu desconfio que sim, né? Então, eu não preciso estar lá. E essa é uma discussão tão antiga que eu vou lembrar vocês que ela aconteceu quando apareceu a escrita. Quando a escrita foi inventada, vocês podem ler isso nessas coisas antigas, né? Assim, no Platão, no Aristóteles. Mas, quando a escrita foi inventada, uma das discussões sobre ela, inclusive porque alguns argumentavam que ela seria terrível para a humanidade, muito ruim, e outros diziam, não, vai ser bom, lembrando que ela é uma tecnologia,
Um dos argumentos de quem não estava a favor da escrita, estou falando da escrita, estou nem falando de... é que ela fazia uma coisa meio esquisita, fantasmagórica, que é o seu texto vai e você não. Então, como assim? Eu posso ler um cara que não está lá? Né? Isso era muito fantasmagórico, como foi fantasmagórico tempos depois a leitura em silêncio. Né? As pessoas não liam em silêncio até uma determinada idade da humanidade. A leitura silenciosa ela assustava as pessoas. Elas falavam, mas como assim ele está conseguindo ler sem passar pela boca? Está entrando direto pelo olho? Tem umas coisas incríveis nas discussões. É uma discussão muito parecida. É esse medo por teu corpo não está lá, né? Eu aprendo muito, muito com livros. Eu aprendo muitíssimo com livros. Eu tenho muitos livros, eu leio muitos livros e eu não preciso nem que o autor esteja vivo para eu aprender com ele. Então, eu acho interessante a gente olhar para a aula presencial e não presencial desse jeito, assim, né? Eu acho que tem umas maneiras aí interessantes. E o que é comunicação à distância, né? Que aí a gente vem fazendo há tanto tempo, né? As pessoas há muito tempo escrevem cartas umas para as outras. Então, essa coisa do presencial e não presencial é uma discussão meio engraçada, eu acho, ainda existir, né? É claro que eu entendo que tem a cultura do presencial, né? Mas eu não acho que ela condicione as pessoas a aprenderem mais ou menos. O que eu percebo muito, como uma professora que sempre dei aula presencial, mas tive algumas experiências de aulas à distância, é que eles são dinâmicas diferentes, boas e ruins em alguns aspectos, às vezes aspectos que não são os mesmos, né? Às vezes elas são trocadas, né? Mas eu percebia umas coisas no presencial que não me agradam também, né? Que eu consigo olhar para o presencial e falar, mas esse negócio é estranho, não funciona tão bem. Mas sempre dei muito mais aula presencial. Sinto falta de algumas coisas do presencial. Mas uma coisa que a gente precisa pôr na cabeça é que não é versus. Por isso que eu pus ali ou e ou verso. Não é versus. Versus é um jeito de pensar excludente, né? Então, eu só posso fazer isso se eu acabar aquilo, que é uma mania que a gente tem de pensar assim. Mas não precisa ser excludente. Eu não estou falando que a gente tem que excluir as aulas presenciais. Eu estou dizendo que tem coisa na aula presencial que é insubstituível. E tem coisa que é substituível. Tem coisa na distância que é insubstituível. E tem coisa que não. Que é, né? Então, eu vou dar um exemplo. A Luana disse aí do Aula Aberta, que é um projeto de extensão que eu faço desde 2017. Sempre foi presencial. Sempre foi aquele projeto que as pessoas vão lá assistir uma palestra às 5 horas da tarde, na sala tal, endereço físico. E aí, o que acontecia? A gente tinha que convidar... O projeto não tem dinheiro, então a gente tinha que convidar uma pessoa de Belo Horizonte, que estivesse disposta a ir lá, chegar lá, pegar trânsito, 5 horas da tarde, aí entrar na sala de aula, aí 10, 15, 20, 30 pessoas assistem aquela palestra, recebem um certificado, e ok. Isso era o aula aberta. Quando a pandemia começou, eu falei, bom, o que eu vou fazer com a aula aberta? Ele está correndo, ele é um projeto oficial, então eu vou continuar, vou colocar o aula aberta no Instagram. Hoje eu não tenho a sala, eu não tenho certificado de papel, eu não me encontro com as pessoas, infelizmente não podemos tomar café juntos, mas incrivelmente, aconteceu uma coisa, eu consegui pôr ali palestrantes que jamais poderiam vir ao Cefet, e o projeto começou a ser assistido por pessoas de todas as partes do país, que jamais poderiam vir aqui toda semana, de 15 em 15 dias. Eu estou dizendo que são coisas que cada modo desse, cada modalidade tem de sua, né? E que pode ser bom por um lado, ruim por outro, e vice-versa. E se a gente conseguir juntar essas duas, quer dizer, para manter o exemplo, se eu conseguir fazer, às vezes, palestras presenciais, às vezes, palestras remotas, nós vamos segurar os dois públicos, vamos favorecer
esses dois públicos, as pessoas que podem ir e as pessoas que não podem, né? Que maravilha poder atingir gente em várias partes do país e poder dialogar com pessoas com quem eu não me encontraria, né? Então, esse tal de novo normal, eu coloquei perguntas, né? Claro, vou viver isso junto com vocês, com todo mundo. Então, qual é a infraestrutura que a gente vai encontrar quando a gente voltar? Eu tenho medo, né? Eu acho que é a mesma. Qual é a infraestrutura? Eu vou encontrar a mesma sala, mesmo quadro, mesma falta de projetora, mesma falta de caixa de som, a mesma tudo. Eu gostaria disso? Não. Eu gostaria de encontrar a sala, ok, mas eu gostaria de fundir com o que foi interessante de fazer, né? O que a gente vai ter aprendido de útil e de produtivo? Vai depender do olhar que a gente tem para essa experiência. Então, se eu estou olhando para essa experiência, sou obrigada a dar aula remota, tive que abrir aqui, fazer ambiente virtual de aprendizagem, tentar que os alunos, mobilizar os alunos, etc. Descobri várias coisas, né? Eu descobri que a gente dá pouquíssima autonomia para os alunos no presencial. Eu não descobri isso agora, a gente já está discutindo isso há décadas. O aluno não tem autonomia, a gente faz tudo por ele, entrega tudo pronto e eles fazem uma parte. Aí no remoto não dá para ser assim. No remoto eu sou obrigada a delegar, eu sou obrigada a dar autonomia, eu sou obrigada a que ele tenha disciplina, porque tem uma coisa com prazos, né? Não fica você ali, se você não está fisicamente ali. Então você precisa mobilizar a discussão e eles têm que entender que a discussão acontece todos os dias. Eu dava uma aula que eu chegava lá, ficava 1h40 na sala, discutindo, debatendo. Vamos fazer um seminário. 1h40 de seminário. Acabou o seminário, cada um vai para outra sala, vai para sua casa. Acabou o debate. Nós só vamos nos encontrar de novo na próxima aula, provavelmente com um outro assunto. Aí no remoto, não. No remoto eu descobri que o assunto não acaba. No remoto a aula não dura 1h40. No remoto eu boto a atividade lá, mobilizo a turma para discutir e o fórum dura a semana inteira. Eu tenho que ir lá a semana inteira e o aluno tem que ir lá a semana inteira e a discussão dura uma semana ou mais, né? Então tem os timings que são muito diferentes. Eu acho esse timing de a discussão durar mais, ele me interessa mais, né? Eu aprendi vivendo isso algumas coisas sobre qual é a minha concepção de aula, qual é o tempo que essa aula dura, quanto tempo eu queria que essa discussão durasse, que o meu aluno é que precisa procurar, que o meu aluno é que precisa pesquisar, que ele é que precisa ir lá e escrever, dar a opinião, né, vamos chamar assim, a opinião dele lá no fórum. Ele precisa fundamentar o que ele vai dizer lá no fórum. E aí eu estou falando do menino do ensino médio também. Né? Eu preciso falar para ele coisas e ele precisa cumprir. E é engraçado como que no presencial isso é muito... a gente acaba tutorando, assim, né? Então, eu acho que nos tempos, principalmente, a gente nota timings muito diferentes. Que, de novo, não precisam ser versus a coisa que a gente fazia antes, né? Eu aprendi, mas tenho certeza que é uma coisa típica, acho que muitos de nós vamos nos identificar com isso. Estou falando como professora que eu sou, né? Professora de vários níveis de ensino. Eu aprendi a usar não sei quantos aplicativos e programas nos últimos meses. Eu já gostava, já usava alguns, mas quando a pandemia isolou a gente, eu comecei a ter que fazer outras coisas. Começaram a surgir umas demandas e umas coisas que eu nunca tinha feito ou que nunca tinha tido oportunidade de fazer, até tinha interesse, mas não tinha oportunidade. Uma parte do meu tempo era dedicada a ir para o campus, a ficar no campus, e eu não dava tempo de explorar outras possibilidades. De repente, eu fui obrigada a explorar outras possibilidades. E eu tenho achado muito interessante como o meu repertório de softwares aumentou. Né? Como eu descobri coisas que já estavam aí e eram subutilizadas. Essa coisa do tempo diferido é uma coisa interessante para a minha vida, acho que para a vida de muitas pessoas, porque na graduação, por exemplo, a gente lida, o curso é noturno,
A gente lida com alunos trabalhadores, 70% dos nossos alunos são pessoas que trabalham o dia inteiro e têm aula à noite. Essas pessoas precisam dos tempos diferidos. O que é isso? Ele não está disponível a hora que eu quero, né? E eu não estou a hora que ele quer. Porque eu estou dando outra aula, estou fazendo outra coisa. Então, a gente precisa do tempo diferido, mas a gente precisa do prazo. Eu preciso que você faça isso em 5 dias. A hora que você vai fazer é o seu tempo, né? Menos autoritário nesse sentido, né? Embora os prazos sejam rígidos, etc. Mas essa coisa de cada um tá. Eu tenho feito coisa. Outro dia eu fiz uma coisa com uma colega que está na Espanha. Ela está 4 horas na minha frente, 4 ou 5. E não teve o menor problema, porque ela faz no dia dela lá, o meu dia ainda é cedo, dela já está indo dormir, né? Então, essa coisa do tempo diferido, que é trabalhar com o prazo dos tempos diferidos, né? E aprender a delegar, que é essa coisa que eu disse, de dizer, vá, faça, né? Eu estou esperando o seu retorno, que é uma coisa que a gente faz pouco, relativamente pouco, no presencial, né? O presencial tem uma coisa do professor responder, né? Do professor pegar um pouco da tarefa para ele. Eu estou falando assim, tenho que exercitar essas coisas, né? Não são coisas simples. Que coisas que eu notei que eu achei melhores. Apresentações de seminário, por exemplo. Aquele clássico seminário que você distribui a turma em grupos, cada grupo vai falar uma coisa, e o próprio grupo precisa subdividir, né, o que vai dizer, e aí você ouve aquela apresentação em que um estudou, o outro não, um chega lá fazendo uma bela oralização do que ele quer dizer, e o outro lê, você vê que ele não se preparou, ele pega uma coisa e lê na frente dos colegas. Aquela desestruturação de um seminário, que nem sempre é maravilhoso, e de repente os seminários tiveram que ser virtuais. Eu dei para os alunos a opção de fazerem síncrono ou assíncrono. Foram 2 palavras que circularam muito agora. Síncrono e assíncrono são palavras antigas que a gente usa para tudo na educação à distância, na discussão do digital, né, e do não presencial. Mas, de repente, essas 2 palavras viraram palavras-chave, né? Elas ganharam uma centralidade agora. Aí eu não quis decidir isso pelas pessoas. Eu não quis dizer, vocês têm que fazer seminário, todo mundo online, 8 da noite. Eu não quis fazer isso. Eu prefiro, como eu sei que as pessoas estão passando por dificuldades todas, eu disse, vocês podem escolher quem quiser fazer, o grupo que quiser fazer seminário online, síncrono, fique à vontade. O grupo que preferir gravar, fique à vontade. A maioria preferiu gravar, mas eles fizeram vídeos, e eram longos, seminários de 1 hora, 1h30, e eles tiveram que produzir vídeos roteirizados por eles, gravados por eles, narrados por eles, montados por eles. E esses vídeos foram resultados muito felizes, muito bons, muito melhores do que os seminários presenciais que eu via. E eu fiquei pensando, que pena que a gente não possa juntar essa possibilidade. Porque o tempo que eles gastaram para fazer bem um seminário gravado, se a gente tivesse indo ao campus, eles não teriam esse tempo, então eles não poderiam fazer. É disso que eu estou falando quando eu penso que esse novo normal devia conciliar de um jeito inteligente as possibilidades que são boas, né? As leituras que eles precisam fazer têm sido mais demonstradas. Primeiro, porque eu tenho que mandar ler mais, né? Segundo, porque eles têm que demonstrar que leram. Como? Fazendo um comentário, escrevendo alguma coisa, postando uma coisa, acaba obrigando a ler e a escrever mais. Então, eu consegui, por exemplo, perceber melhor as escritas deles, coisa que eu não conseguia perceber tanto na aula presencial, porque não tem tanta escrita, né? Tem um trabalho aqui e outro ali. Um que é o final da disciplina, um que é o meio da disciplina. Mas essa escrita diária, ela não acontece tanto. E agora ela tem acontecido porque é o único jeito. E as pessoas... Aí eu consigo perceber quem tem mais facilidade, quem tem mais dificuldade. O próprio aluno acaba escrevendo mais, que um aluno de letras é para ser ótimo, né? E a diligência, né, das pessoas. As pessoas decidem e me informam, né? Elas decidem e me dão notícia. Eu não tenho que decidir para elas. Isso é uma coisa importante. Estou falando aqui, por exemplo, da graduação.
Mas eu posso aplicar isso aos alunos do médio, né? Que são alunos que têm 15, 16, 17, 18, 19 anos. Podiam ser pessoas diligentes nesse sentido, né? Então, o que a gente está chamando de híbrido, ou o que estão chamando de híbrido, que seria essa perspectiva, né? É a forma de, eu coloquei aqui assim, né? Deve ser a forma de nos apropriarmos da parte boa e a considerarmos em nossas propostas. Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque há absurdos que podem acontecer sobre essa denominação, e a gente precisa resistir. Absurdos daquele tipo. Você dá aula com a câmera ligada, igual, sei lá, eu fiquei achando esses motoqueiros que fazem vlogs andando de moto com uma GoPro na testa, policial que anda com a câmera aqui para provar como é que foi a abordagem dele. Eu me senti um pouco, eu vou ter que dar aula com uma câmera, vamos chamar isso de híbrido, né? Ou coisas assim, né? Coisas que podem ser estranhas, que podem ser abusivas, que podem tirar toda a liberdade, privacidade do professor, que podem constranger muito nossa forma de trabalho. E aí a gente tem que olhar para isso, né? Prestar atenção nisso e resistir para ver o que é esse tal de híbrido do ponto de vista de quem. Eu, quando falo híbrido, eu estou pensando nisso, em juntar o que foi bom e positivo da experiência remota com o que é bom e positivo da experiência presencial em termos de ensino e de aprendizagem. Né? Essa atividade funciona melhor quando eles têm que produzir um vídeo. Então, eu posso fazer isso na forma de vídeo. Mas que hora, se eles vão ter que estar ali, né? A gente talvez precisasse repensar isso, embora eu duvide muito que isso vai ser repensado. Acho que tem uma potência muito grande a história do controle dos corpos, de você ter que estar na escola, de ter que bater ponto, assinar isso, assinar aquilo, enfim, esse tipo de coisa que acaba prendendo a gente. E aí eu achei interessante o novo normal, né? Eu acho que são acomodações em constante crise. A gente vai viver uma crise constante, né? Essa insegurança, se a doença vai ou volta, se a doença mata mais ou mata menos. Eu pus essa foto porque eu achei interessante a metáfora dela, né? Que a gente já vinha fazendo isso. Quem nunca viu um show desse jeito aí, né? Mas é você ver pela tela o mundo lá fora e não estar no mundo lá fora. Viver uma crise constante e ir se acomodando a essa crise constante. Acomodação não é no sentido de se acostumar, não. Acomodação no sentido de ir se adaptando e se alojando, né? no que for possível. Então, essa ideia de viver essa coisa, a sala de aula, na verdade, virou a tela do meu computador ou a tela do meu celular, e eu não estou lá onde eu estou enxergando. Mas eu gostaria que a gente tivesse aproveitado a oportunidade, estou chamando essa crise toda de oportunidade, no sentido de ter tempo de pensar numa coisa que pode ser mais interessante e menos arriscada, né? Gente, é isso. Espero ter provocado coisas aí. Né? Vocês viram que estou junto com todo mundo na mesma dúvida, tenho pensado muito sobre o que está acontecendo, sobre o que está acontecendo com todos nós, comigo inclusive, e quero agradecer muito a atenção de vocês. Aqui é o Instagram, no Ana Digital, fiquem à vontade, se quiserem, eu sempre divulgo coisas lá, e o site, esse site que a Luana falou, né, que é meu bebezinho, é que eu levei muitos anos para fazer isso. É juntar a produção num lugar só, para não ficar tudo espalhado. Às vezes a gente produz uma coisa, ela se perde na nuvem, a gente não consegue indicar para as pessoas. Aí eu decidi juntar tudo. Então, na verdade, esse site ele funciona como um arquivo, né? Ele é um grande arquivo das coisas que eu venho pensando, vendo. Ele tem um blog, a primeira página dele é um blog, quase todo dia eu ponho alguma coisa lá, alguma coisa que eu estou pensando, assim, que me veio, uma dúvida, alguma provocação. Então, tá tudo ali. Eu vou gostar muito da visita de vocês. E espero tirar o compartilhamento, espero um dia visitar vocês de verdade, presencialmente. Obrigada. Nós é que agradecemos, professora Annalisa, muito obrigada por esta fala, que nos inquietou bastante, o pessoal no chat não para, e a cada momento eu ia pensando aqui, fazendo links com experiências formativas
com a nossa história como professora, e é muito interessante como ela, tudo assim, converge, né, para uma mesma questão. Um exemplo da sua fala, entre inúmeros, é a história de nós sempre adquirirmos os nossos equipamentos. E aí, o professor Fábio e eu, nós somos colegas de educação básica, a gente estudou a vida inteira juntos e, coincidentemente, estamos no mesmo departamento. E nós, lá nos idos de 2010, iniciando como professor substituto na Universidade Estadual da Paraíba, nós comprávamos os nossos data shows, né, os aparelhos multimídia, porque a gente não se via disputando um data show entre os colegas numa universidade. Então, assim, é muito interessante isso, como esses movimentos, seja professor de educação básica, seja professor do ensino superior, como essas precariedades, elas são meio que constitutivas dessa nossa construção de professor, né? Até construção de identidade mesmo de professor. Então, isso tudo mexe muito conosco. Nós temos aqui, a palestra foi maravilhosa, assim, vamos agora dialogar com algumas perguntas. Estou cronometrando assim o tempo, porque eu sei que você tem compromissos, mas a gente tem até 4h30, né, mais ou menos isso, para fechar com chave de ouro essa sua fala maravilhosa. Então, nós temos aqui algumas perguntas, alguns comentários, os nossos monitores estão selecionando e enviando. Tem um comentário aqui da professora Raquel Soares, ela está lá em Viamão, Rio Grande do Sul. E é interessante, né, essa questão da como nos aproxima eventos dentro dessa modalidade. Em Viamão, Rio Grande do Sul, onde leciono, ela diz que as escolas particulares aderiram às aulas por videoconferência na semana seguinte após a suspensão das aulas presenciais. E diz que a realidade é totalmente diferente nas escolas públicas, que só agora, a passos lentos, tentam de alguma maneira contemplar os alunos nesse novo modelo de ensino. E nesse comentário, a Raquel já participou de um dos encontros do GESP conosco. Aí, esse é o lado positivo, assim. A escola estava a postos, ela já tinha plataforma. Mas aí tem uma fala também, que é o lado B, que é exatamente o que causou no professor esse imediatismo de estar a postos e produzir aulas em série, né, dentro de algumas demandas que no primeiro momento era gravação de aulas, e tudo isso depois foi se adaptando, né, dentro de uma realidade mais possível. Mas no primeiro momento foi assim, o professor tinha que aderir e muito rápido, por mais que a escola tivesse toda uma estrutura, mas o professor sofreu muito, de certo modo, com esse imediatismo. Aí, assim, ela fez esse comentário, a senhora gostaria de falar algo sobre você melhor? Eu acho que aconteceu no país todo, né, essa diferença. A escola pública muito mais difícil, mais lento, o aluno, né, que tem menos condição também. A gente viu aí várias pesquisas das escolas para descobrir quantos alunos tinham acesso, quantos alunos tinham celular, quantos alunos tinham plano de dados. A minha instituição fez um auxílio emergencial de plano de dados. Teve que pagar plano de dados para alunos que não têm. E é curioso isso, porque o discurso hegemônico sobre jovens e tecnologia fala muito como se todo jovem tivesse, todo jovem soubesse usar, todo jovem, né? E aí você vê que 30%, 40%, 20% não tem acesso, não tem Wi-Fi, né? Muitas situações que a gente nunca imaginou. O aluno não pode assistir aula porque o único celular da casa é o do pai ou da mãe, tem que esperar chegar do trabalho para pegar emprestado, né? Esse tipo de situação. Então, não dá para tratar igual, né? As escolas privadas, além de ter uma estrutura um pouco melhor e o aluno que tem dinheiro para pagar, e, portanto, a chance era maior de atingir, mesmo nas privadas teve questão também, né? Eu vejo, meu filho está no primeiro ano do ensino médio numa escola privada, ele é filho único, tem um equipamento só dele, mas ele tem colegas que são vários irmãos, né, e estão todos usando o mesmo computador ao mesmo tempo, né, todos têm aula ao mesmo tempo. Então, essas coisas são muito difíceis de administrar.
e nunca tinham sido pensadas. Então, acho que tem essa diferença do público para o privado, sim, mas é interessante também que, ao mesmo tempo, nenhum estava preparado, né? Professor de lugar nenhum, nem público, nem privado. A diferença é que o privado assediou os professores, né? Foi abusivo, né? Em muitas escolas privadas, eu tenho colegas que passaram as primeiras 2 semanas chorando, né? Chorando muito, porque eles não tinham condição de fazer, eles não sabiam fazer, não ofereceram nada, disseram, liga aí, seu login, sua senha, e em muitas situações obrigaram a ficar a manhã inteira falando, dando como se fosse aula expositiva, né? E uma coisa estranhíssima. Então, acho que aconteceu no país inteiro, né? Ao mesmo tempo que é péssimo, é uma situação interessante de igualdade, assim, de experiência, né? Uma grande experiência que esteve em todos os lugares, de norte a sul. Eu acho que a gente aprendeu com isso um monte de coisa, porque agora, 7 meses depois, já não é igual, né? Mesmo foi todo mundo repensando, aquilo que eu falei, a acomodação no movimento da crise, né? As pessoas foram refazendo o desenho do negócio, foram mudando o jeito, já não está tão terrível assim, e de alguma maneira a coisa vai se equalizando também, né? Que bom, né? Que bom, para sobrevivermos. Nós temos aqui uma pergunta de Marliane Ribeiro de Souza. Ela pergunta à professora Nelisa como fica a questão da avaliação dos alunos. Continua a mesma que os anos do ensino presencial ou necessita de mudança? Qual o seu posicionamento sobre esse assunto? Como que ela chama? Marliane. Marliane, estou vendo aqui ela falar. Não, aí a avaliação tem que mudar também, né? Lá na minha instituição foi muito interessante a discussão. Na hora que decidiram voltar remoto, demorou meses. A gente ficou meses com o calendário suspenso até conseguirem decidir, pesquisar os alunos, pesquisar os professores. E aí eu lembro que o pessoal que tem mais dificuldade um pouco de pensar isso, que assim, nós somos da área de educação, né, somos da licenciatura, a gente está sempre pensando, né, e sempre falando em avaliação, etc. Mas vocês imaginem os colegas que são professores na engenharia, né, eles geralmente não têm formação pedagógica, eles são professores de engenharia e viraram professores. E aí é interessante porque eles ficavam em pânico, muito mais do que nós, e o pânico deles era assim, mas como que eu vou dar prova e como é que eu vou impedir o cara de colar? Né? E a gente ficava olhando aquilo, assim, eles tinham uma dificuldade imensa de imaginar alguma coisa que não fosse prova. E prova naquele sentido mais quadrado possível, né? Uma dificuldade imensa de imaginar que o aluno pode fazer um trabalho, pode fazer uma outra coisa, né? Eu acho que a avaliação ficou no meio dessa discussão, muita gente teve que se desapegar, né, desse conceito de avaliação, e talvez tenha até aprendido alguma coisa boa, né, de que você pode avaliar de outras formas. Numa determinada circunstância, eu pedi um trabalho em grupo para uma turma da graduação, e uma moça, olha só, gente, um trabalho em grupo, remoto, para uma turma de primeiro período de letras, iniciantes, né? E aí, quando eu disse, olha, vocês vão ficar num grupo de 10 pessoas, a aluna imediatamente me questionou, mas como que nós vamos fazer trabalho em grupo sem encontrar? Em 2020, ela me fez essa pergunta. Eu custei acreditar que alguém estava me fazendo essa pergunta. E aí eu falei para ela, mas não é possível, você não conversa com seus colegas no WhatsApp o dia inteiro, porque eles têm grupo da sala no WhatsApp. E eu achei muito impressionante ela entender trabalho em grupo com aquela lógica de encontrar no campus tal hora, que é uma lógica que eles mesmos não usam mais há muito tempo. Há muito tempo os trabalhos são decididos pelo WhatsApp, por não sei onde. Aí eu falei, olha, além do WhatsApp, vocês podem fazer a chamada, isso aqui que a gente está fazendo agora, né, uma videoconferência com 87 pessoas, mas lá eram 30, eram 25.
Eu falei, gente, vocês podem fazer chamadas entre vocês. Eu não preciso marcar uma aula. Eles estavam entendendo que a turma só pode encontrar quando o professor marca a aula. Eu falava, gente, é claro que não. Vocês pegam o Zoom, pegam qualquer coisa aí, ou o Skype, sei lá onde, e marcam seus encontros, suas videoconferências, decidem seus trabalhos. Aquilo que eu estava falando da diligência, né? Gente, isso já era para estar aprendido, né? Eu não estou nem falando do ensino médio. E o ensino médio lá no Cefet é complicado, porque eles têm aula de manhã e de tarde. Eles não têm tempo de se encontrar. Não dá tempo mesmo. Então, é uma coisa engraçada, como que a gente... a gente só entende a coisa ou na hora que precisa, ou quando é do nosso interesse pessoal, né? Aprender aquilo ali. Enquanto não é, não acontece, né? E agora, de repente, a gente teve uma necessidade coletiva, né? Foi uma imposição, né, coletiva de aprender a usar essas coisas aí. O que eu acho legal é que depois desse monte de questionamento, dúvida, e até eventualmente alguma má vontade, né, de alguns, foi legal que as pessoas aprenderam, elas estão fazendo essas coisas hoje, né? A semana passada estavam todos fazendo coisas e nós paramos de reclamar, né? A ansiedade abaixou um pouco. E aí, à medida que a gente vai descobrindo, vendo que tem jeito, aprendendo a usar o programa, descobrindo a dinâmica social daquilo naquele ambiente, e a gente vai aprendendo, a gente para também de ter de noites de insônia, né? A gente começa a entender que é um jeito. Luana está sem áudio. Desculpe, que eu estou aqui com o olho nas perguntas. Aproveitando esse gancho com relação à diligência, essa necessidade do aluno ter essa autonomia que já era discutida há muito tempo, tem essa discussão aí sobre as metodologias ativas, né, o aluno como centro do processo e tal. Há uns questionamentos, o pessoal até se manifestou aqui no chat, sobre se de um lado nós temos professores que se envolvem com essas tecnologias, veem nelas uma possibilidade de potencializar esses processos de aprendizagem. Do outro, nós temos também professores muito receosos, que falam muito sobre esse processo de mercantilização do ensino, que tem receio, né, de determinada forma ser retirado desse contexto como uma figura importante, né, como esse mediador, esse facilitador, dentre outras tecnologias que nós utilizamos. Aí eu aproveito essa fala de Marliane também, que ela problematiza isso. Na sua opinião, o que dizer para esses professores? Eu até utilizo um termo que eu acho que eu já li em Moran, em algum lugar, que são os tecnofóbicos. Mas aí é uma tecnofobia relacionada muito com essa precarização própria da formação docente, né? Então, será que o que dizer para esses professores que muitas vezes estão olhando muito insatisfeitos para esse movimento que nós estamos vivendo neste momento? Eu acho que, bom, tem muita gente que não tem uma reação muito negativa a isso, né? É claro que não foi legal, não foi agradável, foi um susto danado. Mesmo um grupo de pessoas que já tinham alguma simpatia, né, por tecnologias digitais, teve dificuldade. Eu nunca imaginei na minha vida, nunca passou pela minha cabeça um momento em que eu fosse proibida de entrar no prédio da escola, né? Eu nunca imaginei uma situação de interdição do prédio escolar e muito menos que eu ia ficar trancada em casa fazendo as coisas desse jeito. A ideia não era essa, a ideia era integrar o que a tecnologia digital pode favorecer ou promover ou trazer de diferente para o ensino, a aprendizagem, sempre de uma maneira positiva, né? Agora, desse jeito que aconteceu, deve ter traumatizado alguns. E os que continuam odiando, eu não sei se tem muito jeito, assim, se as pessoas realmente não gostam e tal. Eu acho que tem uma coisa interessante, que às vezes a pessoa resiste
ao remoto, a essa modalidade, né? Isso, claro, isso é transitório, vai acabar, né? É emergencial. Agora, a pessoa fica presa a uma ideia de aula presencial que eu acho interessante a pessoa gostar também. Eu não tenho tanto amor assim pela aula presencial, não, sabe? Eu acho que tem muita coisa da aula presencial que não funciona. Não funciona. A pessoa não aprende ali, a pessoa não está ali, né? Acho que qualquer um de nós consegue exemplificar momentos em que você sabe que o aluno não está ali, né? Que aquilo não está funcionando bem, que aquilo não. Eu acho estranho uma situação em que nós ficamos presos numa sala durante horas, sem muito recurso, uma sala árida, não tem nada lá, né? A gente fica falando ali. Então, assim, eu acho curioso ter esse amor todo. E eu sei que às vezes, são pessoas que estão sentindo falta do contato humano, que são apaixonadas por alunos, mas às vezes não são essas pessoas. Não são as pessoas que amam pessoas, né? Tem outras coisas aí, né, nesse jogo todo. Então, eu acho interessante, não sei se dá para a gente, entre aspas, se dá para a gente converter essas pessoas, porque uma experiência desse jeito, com o envolvimento de tecnologia e tão duradoura, deve fazer alguma diferença, deve transformar alguma coisa. O que eu não consigo imaginar em que nível, né? Em que sentido, se vai ser um grande trauma e todo mundo nunca mais vai querer olhar para uma tela, porque eu já ouvi gente falando isso. Nunca mais eu vou querer usar, né? Mas já ouvi gente dizer o contrário. Eu gostaria de integrar melhor, porque eu aprendi algumas coisas. Então, eu acho que vai ser um movimento meio individual, assim, que a gente não tem controle sobre cada pessoa, né? E ouvindo, eu lembrei aqui de uma experiência que nós tivemos recentemente, em função desses diálogos do GES, do nosso grupo de estudos, com essas discussões, né, sobre ensino, sobre essas perspectivas das novas tecnologias, sobre essas discussões sobre metodologias ativas. A gente vem discutindo muito o que os professores de educação básica têm requisitado, porque nós somos um grupo, temos alunos da graduação, temos mestres, temos professores de educação básica, então, assim, a gente tem ouvido muito, principalmente nesse momento agora que estamos todos às voltas com as nossas aulas remotas. E eu tenho uma experiência, fui convidada para falar em uma determinada reunião pedagógica e me deparei com professores que disseram, né, de maneira muito enfática, eu não acredito no ensino remoto, eu não acredito na educação à distância, e, em outras palavras, ele queria dizer, eu não vou abraçar, né, essas orientações, porque nós estávamos lá discutindo possibilidades para iniciarmos esse período remoto, que é o FPB. Nós estamos no segundo período suplementar. Nós tivemos o primeiro, que não foi obrigatório, nem para professores, nem para alunos, e este segundo também não é obrigatório para os alunos, em função das carências, né, que os nossos alunos nem todos têm acesso, mas para os professores, muitos deles, houve uma obrigatoriedade em função da carga horária de ensino, etc. e tal. Então, aí essa fala incomodou bastante e eles falaram assim. E eu fiquei me perguntando, aí na hora minha resposta foi muito nesse sentido, professora. Eu disse exatamente isso. Eu disse que parece que o nosso apego ao ensino presencial é tão grande que tudo dava certo. Parece que nós estávamos no paraíso, mas nós não estávamos no paraíso, né? Nós estávamos em determinadas situações que os alunos também tinham dificuldades de aprendizagem, nós tínhamos dificuldades de nos fazer entender, né? Nós tínhamos muitas limitações metodológicas, principalmente, e fui, né, pontuando essas questões, porque não sei se era uma questão de ser apaixonado pelo outro, pela presença, mas era mais uma desconstrução de uma concepção de aula, de uma concepção de ensino, de uma concepção de avaliação. Em algum momento aqui no chat falaram que é uma quebra de paradigmas. Então, essa quebra de paradigmas, em várias
dimensões aí, mexe muito com esse professor, né? Mexe muito com essa constituição desse ser professor. Então, eu acredito que era muito nessa linha, não necessariamente porque no presencial tudo dava certo, porque nós sabemos que... E é muito interessante, né? A gente tem dados, né? A gente tem aí os IDEBs, todas as medidas de avaliação, né? Tudo sempre muito ruim, né? O Brasil está sempre lá no finalzinho do PISA, né? O Brasil está sempre com resultado esquisito no Enem, sempre os resultados da educação básica também fracos, e as pessoas falando como se o presencial tivesse uma maravilha, funcionando, né, a todo vapor. Quanta coisa a gente precisava repensar, né, do presencial. Eu não acho que o remoto vai salvar nada. Eu fico super preocupada com isso é uma coisa para a gente observar, né, que vai ser longitudinal, claro. A gente teve esse ano... Tem gente que fala ano perdido. Eu não acho que ele foi perdido. Eu não acho que, já que houve essa movimentação remota, eu não acho que ele foi perdido. Mas na vida de uma pessoa, nem sei se seria tão perdido, mas a gente sabe que muitas outras coisas são critério para essa pressão, né? Para o ano continuar, para a aula continuar, para tudo continuar. Então, ok, o jeito que teve foi remoto. Então, a primeira coisa que eu sempre penso essas pessoas estão reclamando por quê? Qual é o outro jeito? Não tem outro jeito. Não pode ter aula presencial. O único jeito que tinha era ter aula remota. Então, uma discussão falsa. A gente não teve opção, né? Mas, ok, aí foi lá, outro tipo de aula, que a gente não tinha dado ainda, não tinha experiência. Aí tivemos que aprender. Aí o pessoal reclama porque aprender é meio dolorido, né? Aprender não é exatamente tudo muito gostoso. A gente sofre um pouquinho, eu nunca vi isso antes, eu não sei como funciona, vou ter que aprender, vou ter que perguntar para alguém, vou precisar de ajuda, e as pessoas sofrem um pouco para aprender coisas, né? Aí tá, todo mundo aprendeu, foi sofrido e tal. Agora, eu fico pensando assim, será que daqui a 5, 6, 10 anos a gente vai sentir o resultado diferente para melhor ou para pior desse período de agora? Que a gente só vai sentir isso lá na frente, né? O menino que hoje está no primeiro ano do ensino médio, eu não sei se ele vai ter o segundo ano normal, né? A gente ainda não sabe como é que vai ser 2021. Então, eu estou olhando meu filho aqui, ele está no primeiro ano do ensino médio. O primeiro ano dele foi quase todo remoto, quase todo. Esse primeiro ano dele foi uma experiência completamente diferente dos outros. Ano que vem ele vai para o segundo ano, depois ele vai fazer o terceiro ano, aí ele vai fazer o Enem. Será que daqui 4, 5 anos a gente vai notar uma curva diferente dessa geração, né? Vamos chamar de geração, essa turma que vai chegar no Enem daqui 2, 3 anos, né? A gente talvez tivesse que medir isso para ver se eles vão cair demais. Assim, será que o Enem daqui 3 anos vai ter uma queda de qualidade, porque aí a gente vai poder apontar para o ensino remoto? E se for uma surpresa? E se daqui a 4, 3 anos não acontecer nada de diferente? Aí a gente vai olhar e falar, mas o resultado está igual. Eu acho que isso daqui a uns anos vai ser interessante olhar. O que aconteceu com essa turma que teve ensino remoto? Foi melhor? Foi pior? Deu na mesma? Né? Eu acho que é uma resposta que ninguém tem agora. Verdade, verdade. Isso nos provoca, a gente fica tentando... Fica doido para avançar, né, no futuro. Exatamente. Tem vários comentários. Eu vou selecionar aqui uma pergunta para que a professora possa ainda mais contribuir neste momento. Gabriel Fernandes coloca assim: professora Elisa, o ensino remoto tem provocado ressignificações nas nossas práticas educativas. Será que as escolas, ao retornarem, poderão continuar utilizando as plataformas que hoje estão sendo ofertadas, não mais resistindo às necessidades tecnológicas? Acho que a Anelida já respondeu isso um pouquinho, quando falou que as coisas lá na universidade não estão sofrendo muitas alterações, mas aí é importante a gente
ouvir mais sobre isso. Não, eu acho isso. Eu acho que não sei se a gente vai encontrar nada muito diferente quando a gente voltar, em termos de infraestrutura e tal. Mas eu acho o principal é que o tempo nosso é um só, né? Então a gente não vai conseguir encavalar ele, assim. Né? Se você é obrigado a sair de casa e ficar 6 horas no campus, aquelas 6 horas não são as 6 horas que você está aí preparando suas coisas remotas. Então, eu não sei se a gente vai conciliar, porque para conciliar as atividades interessantes, você teria que ter tempo, né? Para fazer, para executar, misturar a aula presencial com a aula remota. Não aula remota, né? Misturar o presencial ao não presencial, sem ser improviso. Eu não estou falando mais de improviso, de coisa que você não sabe fazer. Eu estou falando da feição da aula ser essa, uma parte dela, você está lá, mas é a parte que faz sentido estar lá. A parte que não faz sentido estar lá, você vai fazer coisas não presenciais, tão produtivas quanto as outras. Eu acho que tem hora que você não precisaria estar lá para fazer certas coisas. Acaba segurando seu tempo preso num lugar, né? Agora, eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer essa mudança temporal, assim, né, da escola repensar o tempo das atividades e a modalidade das atividades. Eu acho que isso não vai acontecer. Se acontecesse, eu acho que seria interessante. Agora, acontecer como? Com que alunos? Né? E a parte dos alunos que vai continuar com problemas, não vai ter os equipamentos, né? A vulnerabilidade social vai estar o tempo todo aí. Né? Então, alguém comentou aqui, né? Tem aluno que vai para a escola para comer. Sim. Então, é um motivo errado nesse sentido. A gente gostaria que as pessoas fossem para a escola para estudar, para aprender. A vulnerabilidade social é tão grande que a escola vira um monte de outras coisas. Ela vira um porto seguro. Né? Um porto seguro. Uma colega, outro dia, estava falando aqui das crianças que estão sofrendo abuso em casa, né? Estão sofrendo violência em casa. Quer dizer, você manda o filho para a escola para ele ficar seguro. É terrível, né? É terrível. Então, a gente fica falando de uma idealização, né? Uma escola que você pudesse se concentrar nas questões de ensino e aprendizagem. Mas é claro que a gente tem muitas outras questões para olhar, né? Para olhar. Nós temos na sala muitos professores de educação básica. Eu acredito que a intenção disso também, e do ensino superior, comunidade acadêmica como um todo, a preocupação com a avaliação, né? Muitos questionamentos, muitos comentários sobre a avaliação. Porque, no final das contas, aproveitando aqui o comentário e a indagação da professora Jaberlane, que é do nosso grupo, ela coloca assim: muitos alunos não estão conseguindo realizar as atividades por motivos múltiplos. Como finalizar? É uma pergunta que todo mundo quer saber. Como finalizar o ano letivo nestas circunstâncias? Levando-se em consideração que este é o caminho que se quer conduzir na maioria dos estados. Como que é o final? Ela coloca como pergunta como finalizar o ano letivo nestas circunstâncias, considerando que este é o caminho que a maioria dos estados querem conduzir. A gente vai ter que finalizar por uma questão de burocracia, né? Eu fico pensando o seguinte, eu acho que nenhum ano letivo é finalizado nesse sentido, né? A gente encerra o debate, né? Eu acho que tem a ver com aquela questão que eu falei da autonomia e da diligência. Se a gente tivesse na educação básica, no fundamental é mais difícil, porque eles são mais novinhos. No médio já dá para conciliar mais, porque já estão, né, da adolescência para frente. Então, eu estou pensando assim, onde dava para desenvolver autonomia, podia ter sido bom. Né? Porque quem tem que finalizar é o professor, mas o aluno tem que ter cumprido as coisas. Se eles não estão fazendo, não estão cumprindo, realmente é difícil. Mas muitos não fazem, não cumprem no presencial. Né? A gente tem que lidar com muitas coisas no presencial também.
Eu acho que é uma situação complexa do mesmo jeito. Em termos de complexidade, eu acho que a gente lida com coisas semelhantes. Só que o remoto pode dar essa sensação de que eu nem vi a cara deles, né? Eu nem vi a cara deles, como é que aconteceu, né, para eles. E, de fato, eu acho que para o ensino fundamental, uma coisa interessante, a educação à distância, ela não foi... A educação à distância, aquela modalidade regulamentada, oficial, né? Ela não é para criança, claro. Né? A educação à distância, ela acontece no ensino superior, às vezes alguma coisa é para a gente maior. Essa coisa de ensino remoto para criança, para adolescente, para os pequenininhos, é uma loucura completa. Só podia acontecer mesmo como improviso numa situação de crise. Então, assim, eu acho, gente, que o que aconteceu agora é uma coisa tão extraordinária, no sentido de extraordinário mesmo, de não ordinário, né? Que a gente tem que desapegar de algumas preocupações que não são coisas que a gente alcança. Eu acho que o professor gosta, a gente gosta de puxar tudo para nós, né? Nós vamos resolver. Não tem como resolver isso de outra maneira. Né? Se a escola resolveu fazer remoto, é aquilo que eu estava falando agora. A gente só vai saber o resultado desse esforço daqui a um tempo. A hora que esses meninos de agora começarem a fazer coisas mensuráveis. Então, o Enem é um mensurador, né, disso. Nós vamos ver o que vai acontecer com o Enem daqui a 3 anos. Essa turma vai chegar mais para frente e provavelmente vai acontecer algum jeito de medir, né, se o remoto virou uma grande lacuna na vida de todos nós, ou se não é uma lacuna. Né? Então, assim, nós vamos encerrar o ano. Nós vamos encerrar o ano civil, né? Nós vamos encerrar o ano letivo. Mas o que aconteceu com o que a gente fez é um mistério ainda, eu acho. Verdade. Nós temos aqui nos comentários, Tati Rocha, ela comenta sobre o contraditório, que isso a gente também vem discutindo bastante, principalmente logo no início do ensino remoto, da criminalização do celular, que em muitas escolas era terminantemente proibido, e de repente o celular é a ferramenta indispensável, essencial para que esse aluno participe do ensino remoto. Então ela pontua isso e coloca como uma questão, né, que tem que ser discutida. E eu vou aproveitar, vou fazer 2 comentários que a professora comenta. E Thales Carneiro, ele traz a realidade das aldeias indígenas. Né? Ele coloca que na nossa região aqui, eu não estou em João Pessoa, professora, eu moro em Jacaraú, uma cidade do interior paraibano, que fica no litoral norte, porque o nosso campus 4, ele foi construído naquele processo de interiorização dos campos. Né? E nós temos aqui no Manguape, Rio Tinto, e nós temos as aldeias. Então, ele coloca aqui, em especial as escolas estaduais indígenas, que têm dificuldade de acesso à internet devido ao distanciamento das aldeias. E a própria condição social deles, as aulas remotas são pouquíssimas. E as demais atividades estão sendo realizadas apenas atividades escritas. Então, assim, 2 realidades, né? A questão do celular, essa mudança brusca de valoração do celular, e a questão da falta de acessibilidade, né, de condições dos nossos estudantes que estão nas escolas estaduais indígenas. A senhora gostaria de comentar? A do celular virou um clássico, né? Já tem até meme sobre isso. Meu filho me perguntou isso esses dias. Ele falou assim: ô mãe, por que não podia celular na escola, mas pode a escola no celular? Ótimo. Né? Ele falou isso e nós ficamos rindo, né? Então tem a ver com aquele negócio que eu estava comentando. A tecnologia tem que estar com a gente, né? Ela tem que andar junto com a gente. Nós temos que estar conectados. E aí a gente notou que nem todo mundo estava conectado. Esse celular é muito relativo também, né?
a escola vivia implicando com o celular, tem lei, né, estadual, municipal, contra celular, e não podia, porque, enfim, era desintegrado totalmente, né, das atividades, considerado um elemento distrator, né, o aluno atrapalha a aula, o aluno, enfim, ele não era usado como ferramenta, né, ele até podia, em alguns casos, tem teses e dissertações relatando experiências bem-sucedidas com o celular, mas é igual eu falei também, é muito pontual, né, é muito o professor fazendo uma experiência. E aí ele pega, olha para aquele celular e fala, isso aí não vai ser meu inimigo, né? Ele vai ser uma ferramenta para eu ensinar alguma coisa, etc. Então aconteceu pontualmente e muita gente, não, tira isso, atrapalha e tal. Agora, eu acho que quando aconteceu a pandemia, todo mundo notou que não basta ter um celular. Celular tem que ser bom e tem que ter banda, né? Então a gente viu assim, aquele aluno que tinha um celular que não suportava, o aluno que tem o celular, mas não tem plano de dados, né? O celular não serve para certas coisas, é muito desconfortável fazer certas coisas no celular. Escrever no celular é uma loucura, né? Nem os meninos gostam. Então, os usos deles também são muito localizados, né? É aquele uso assim para jogar, para não sei o quê. Não é um uso. Para isso, a gente precisa de outras ferramentas. Então, acabou criando ainda um fosso entre o nível de aquisição que a pessoa tem, né? Nível de acesso que ela tem. Isso tudo, gente, é um festival de cachorro agora. Estão vendo, né? Não consigo. Mas eu acho que o celular criou um fosso dentro do outro, né? E agora talvez a gente tenha oportunidade de pensar também o que eu posso fazer com isso que seja interessante quando a gente voltar lá para o tal do novo normal. Eu vou olhar para o celular com raiva de novo, vou proibir de novo, o que eu vou fazer? Né? E a outra, qual que era a outra? O negócio das aldeias, né? Então, não é uma questão infraestrutural, tanto que tem lugar que não tem, né? Não tem Wi-Fi, não tem. O Wi-Fi tinha que ser, hoje em dia, igual água, luz, essas coisas. Tinha que ter antena para todo lado e todo mundo ter acesso, né? Tem país aí, eu tenho uma colega professora na Coreia do Sul. É claro que eles são muito menores que o Brasil e muito mais ricos e muito mais obedientes. Mas ela conta que lá nem se falou em problema de acesso. Porque lá você anda na rua, tem Wi-Fi bom em qualquer lugar. Na rua. É um sinal um sinal, é uma coisa no ar. Né? Então não se discutiu, nem precisou essa coisa se tem acesso, se não tem. É um problema Brasil, né, de infraestrutura. Nós não temos infraestrutura para atender, não precisa ir lá na aldeia, nem cidades do interior, às vezes próximas da capital, já tem muita dificuldade. Determinadas zonas da capital são muito mais pobres que outras, né? Alunos que moram, por exemplo, nas favelas, né, que tiveram outro tipo de dificuldade. Então, é tão complexo, né, fazer isso chegar para todo mundo, né? Como é complexo, essas pessoas também têm acesso a escolas diferentes, a aulas diferentes, escolas muito mais precárias que as outras, né? A gente também não pode achar que os nossos prédios são todos ótimos, maravilhosos, que atendem todo mundo, né? Que não são. A gente vai visitar uma escola e sabe que aquela escola tem dificuldades que a minha não tem, né? E que uma escola privada tem menos ainda. Exatamente. E nessas horas, nós aplaudimos muito assim, os professores de educação básica, porque eles estão realizando o ensino remoto dentro das condições possíveis. Eles não têm ambientes virtuais de aprendizagem, utilizam ferramentas disponíveis. Né? Ontem mesmo, todos foram sobressaltados com a finalização de determinados serviços, né, do Google. Nós também fomos sobressaltados com isso. A gente, será que a universidade é pago, é gratuito e tal? E porque os professores utilizando o Google Sala de Aula, utilizando o Google Meet, utilizando recursos que antes, né, só em determinados pacotes pagos,
Então, assim, e os professores de educação básica, muitos deles estão se reinventando, mesmo sem ter as condições necessárias. E por outro lado, né, esses comentários que eu fiz, que eu ouvi de professores que não acreditam, né, nesse ensino remoto, que, na verdade, eu faço uma leitura muito nessa linha, na verdade, aprender, né, mudar um pouco de direção é dolorido, então acho que era muito isso, eles estavam falando de outras dores, e não da questão de não acreditar em modalidade de ensino. Eu vejo assim, uma resistência muito grande. Eu fico, meu Deus do céu, né? Como é complexo, como a natureza, essa natureza é complexa. De um lado você tem condições muito precárias e eles estão fazendo o máximo possível. E do outro lado você tem condições relativamente acessíveis, né? Pensando aí num contexto maior, e não se faz ou diz que não vai fazer, né? Não sei até que momento a pessoa vai deixar de fazer, uma vez que é um servidor. Mas são questões que a gente precisa problematizar, porque acreditamos, assim como muitos que estão aqui na sala, que esse ensino remoto veio para mudar, veio para nos tirar de uma zona de conforto, veio para mexer com muito daquilo que a gente acreditava. Eu era uma professora, assim, que eu sempre acreditei nas modalidades de ensino, mas eu tinha uma certa resistência a educação à distância, por exemplo. Né? Eu disse que eu era uma professora muito auleira, né? Eu gosto muito dessa presença, eu gosto muito da aula ser aquele momento, aquela culminância de todo um processo. Contudo, agora eu me reinventei como muitos professores, e estou descobrindo, assim, possibilidades, né? E estou acreditando cada vez mais que a aprendizagem é possível nesse contexto. Se assim não fosse, nós não estaríamos realizando um evento, né? Um evento acadêmico totalmente online, algo nunca pensado, algo no início do ano jamais pensado. Primeiro CESP, eu até brinquei, né? Primeiro CESP nós realizamos nos reunindo lá no Campus 4, em mesas, preparando pastinhas, preparando caneta e crachá. E o segundo CESP, nós planejamos através de grupos de WhatsApp e webconferências. Isso é fantástico, isso tudo digital, tudo mediado por ferramentas digitais. Então, assim, apesar dos pesares, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, acredito que nós, docentes, e também os estudantes que estão aí, sairão, assim, com uma carga de aprendizagem e de flexibilidade com relação a algumas questões educacionais, assim, tremenda, professora. E é muito nessa linha que a gente vai encaminhando aqui para os finalmente, né? Queremos agradecer a participação de todos. Tem muitos comentários, mas, assim, o pessoal mais dialogando com a sua fala, concordando, dialogando entre eles aqui no chat, que o chat é uma discussão à parte, né? Ela complementa, mas tem hora que ela vai e o pessoal começa a interagir. Então, muito obrigada aos participantes. Nós tivemos aqui um auditório virtual que chegou a 90 pessoas simultaneamente. Então, gratidão a todos vocês pela participação. E também, assim, muito fiéis, né? Permaneceram, dialogaram, estão certamente aí, essas falas estão ecoando. E eu queria, nesses agradecimentos, compartilhar com vocês e com a professora Ana Elisa, que aquele texto que ela publicou foi na parábola, tudo o que não sabemos sobre tecnologia e educação. Nós começamos uma discussão no WhatsApp, no nosso grupo de estudo, assim, o professor Jocélio, que também é técnico em assuntos educacionais lá no nosso campus, ele é organizador também do evento, mas está preparando uma oficina show de bola amanhã sobre os formulários do Google. Ele compartilhou e esse texto nos movimentou de uma maneira que a gente começou uma discussão no grupo do WhatsApp, foi para uma webconferência, e isso rendeu escolhas de outros textos, porque aquele texto, ele provocou muito. Todos nós que vivemos a cada etapa daquela que você narra, de pensar que era modismo, de desacreditar quando a gente queria utilizar o laboratório, os laboratórios, os computadores
ficando cada vez mais obsoletos, e aquela nossa luta. Então, assim, um texto, né, impacta de uma maneira, e os desdobramentos nessas discussões são tão grandes, e como você disse, aquela discussão não ficou ali no encontro, naquela leitura, né? Ela está ecoando, eu acho que ela está ecoando até agora, né, nessa sua vinda para o segundo SESC. Então, muito obrigada por possibilitar que esses diálogos eles continuem de maneira tão profícua, de maneira tão fantástica, né? Eu estou achando isso tudo muito fantástico, apesar dos pesares. Então, vou deixar agora para as suas considerações finais, e somente temos agora agradecimentos e agradecimentos. Aquele texto foi um grande desabafo, logo no início ali, né, da pandemia, tinha umas semanas já, e eu estava com aquilo assim, né, na garganta, e todo mundo, aquela loucura, eu vou escrever. Eu escrevi aquele texto, não sabia muito o que fazer com ele. Aí eu falei com a parábola, gente, eu escrevi um desabafo. Eles falaram, então desabafa aqui, né? Desabafa aqui no blog. Então foi bom, e foi bom ele chegar a tantas pessoas, né? As pessoas discutirem. É um momento de susto muito grande, né, Ali? E eu acho que nós sobrevivemos àquele susto. Quero agradecer muito, muito essa tarde com vocês. Agradecer de novo esse convite e dizer que eu espero que um dia a gente se encontre, né? Que a gente se encontre em algum lugar onde tenha café. Né? Vai ser ótimo. Estou muito grata. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui, as que estão até agora, pelos comentários, pelas perguntas. As pessoas fizeram vários elogios aqui. Eu fico muito feliz, gente, porque sempre dá um friozinho na barriga, né? Uma palestra assim. Então, obrigada a todos vocês. Obrigada, viu, Luana? E o pessoal da interpretação de livros aí. Obrigada também. Nós aqui agradecemos o pronto atendimento ao nosso convite. Nós sabemos que as demandas nesse contexto para você são inúmeras, né? Porque, como você diz naquele texto, todo mundo quer te ouvir agora. Então, nós somos um desses, né? Que queremos. Quero agradecer aos intérpretes, né? A Nielson e Poliana, que está comigo hoje, não. Priscila, Priscila, que eu estou com Poliana Isso, na Priscila. Obrigada, Priscila, a nossa aluna Naquele, que está aí, aluna do nosso curso de Letras, Língua Portuguesa. A Naquele sempre interagindo, participando de tudo conosco, foi um prazer. E desejar a todos vocês, quem for participar das oficinas amanhã, mais experiências formativas excelentes, aproveitem bastante. Nós temos 4 oficinas, professora. Nós temos amanhã, pela manhã, uma oficina sobre o PowerPoint, que é bem interessante, assim, a vida no PowerPoint, no ensino remoto, né, porque o PowerPoint está aí sendo ressignificado. E temos também uma sobre gamificação, com a professora Jaberlana, ela estava aqui conosco. E à tarde nós temos sobre a utilização de formulários do Google, também pensando nesse professor do ensino remoto e também nos desdobramentos, e uma sobre o Canva, que tem sido também uma ferramenta que nós estamos utilizando bastante e tendo várias possibilidades aí de integração com as nossas práticas educativas. Então, oficinas mesmo, a gente quer dialogar e oferecer para o professor algo que ele possa colocar em prática amanhã, né, no dia seguinte, porque a gente acredita que o momento é esse, né? Todo mundo está querendo fazer e acontecer, porque é o que temos para o momento. Então, é isso. Muito obrigada. E vamos combinar assim, quando tudo isso passar, nós vamos ter aí um evento que tenha uma parte à distância, mas tenha também uma parte presencial, e vamos trazer aqui para o nosso litoral paraibano, que é tão lindo, das águas tão quentinhas, e certamente será uma experiência maravilhosa. E tomaremos muito café. Pode deixar. Muito obrigada, viu, professora? Fique com Deus. Vocês também. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Tchauzinho. Tchau.
Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todos, aos intérpretes Priscila, Jéssica, e Nielson, Ana Kelly e todos vocês que estão aí na sala. Muito obrigada pela participação, por tudo que vocês contribuíram neste evento. Foi uma honra e um prazer estar aqui com todos vocês. Obrigado, pessoal.